Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. O Movimento Nacional dos Produtores é contrário ao tabelamento de preço do frete proposto pelo governo. Mercadorias transportadas por caminhões devem ter custos aumentados em cerca de 40%. Subsidiar o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha custaria 30 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Você vai conhecer o balizador da GPB, um aplicativo que baliza o preço da arroba do boi em nível nacional. China deve aumentar suas importações de algodão com a emissão de novas cotas para compras externas. E você vai conhecer também a mais nova publicação sobre agronegócio de Goiás. O programa Agronegócio está começando. A presidência do Movimento Nacional dos Produtores, MNP, afirmou ser contrária ao tabelamento de preços proposto pelo governo federal, alegando que ele onerará principalmente produtores rurais e consumidores. A tabela de preços mínimos por quilômetro rodado e por eixo foi publicada pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A formulação da tabela com preços mínimos dos fretes era uma das condições propostas pelos caminhoneiros ao governo federal para acabar com a paralisação. Porém, de acordo com o presidente do Movimento Nacional dos Produtores, isso vai impactar diretamente nos custos de produção, que já estão bem altos, chegando consequentemente ao bolso da população. A situação passa a ficar insustentável. Toda mercadoria transportada por caminhão deve ter custos aumentados em cerca de 40% quando o governo interfere diretamente, impondo preço mínimo de frete. Tudo encarece a ponto de empresas paralisarem os embarques. A conta vai chegar para todos. Outro problema identificado pelo Movimento Nacional dos Produtores, MPN, é a alta complexidade da tabela proposta pela ANTT, que leva em conta fatores como idade do caminhão, quantidade de eixos, a carga transportada e a quilometragem contabilizada. Essa mesma complexidade pode gerar uma crise entre caminhoneiros autônomos, que muitas vezes não possuem estrutura para chegar ao valor ideal do frete. Para a presidência da entidade, a temática precisa ser discutida e aprimorada para evitar uma inflação insustentável, que será gerada pela medida. O Congresso Nacional e os governos estaduais precisam interferir, propondo novas regras a esse jogo. Subsidiar o preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha, para evitar que os reajustes da Petrobras sejam repassados totalmente à população, custaria ao governo federal 30 bilhões de reais. Isso até o fim do ano, segundo o próprio governo federal. Esse é um desejo de parte do governo que teme que a insatisfação popular não acabe mesmo com desconto no preço do diesel, que atendeu à reivindicação dos caminhoneiros. A ideia, em um estudo por uma ala do governo, é criar um colchão tributário para amortecer os aumentos elevados nos preços dos combustíveis, diante de altas expressivas do barril de petróleo e também do dólar. Seria algo semelhante ao que foi feito com o diesel. Os reajustes passaram a ser mensais e a Petrobras deixou de repassar ao consumidor todo o aumento. A diferença, para não prejudicar a estatal, é coberta pela União, e a União quem paga somos nós. Segundo fontes do Palácio do Planalto, não há espaço para cobrir essas despesas remanejando recursos do orçamento. Só para você ter uma ideia, do total de 30 bilhões de reais, 13,5 bi devem cobrir os subsídios do diesel. E para compensá-los, o governo aumentou o número de setores que voltaram a pagar imposto sobre a folha de pagamento.
quase extinguiu incentivos fiscais a exportadores e reduziu benefícios tributários à indústria química e também de bebida. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje tempo nublado, pancadas de chuva, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Alguns municípios terão tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 30 a máxima e 14 a mínima. Minaçu, 31 a máxima e 21 a mínima. Posse, 30 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 16 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 14 a mínima. Cristalina, 24 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 22 a máxima e 7 graus a temperatura mínima. E Rio Verde, 21 a máxima e 9 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai conhecer o balizador da GPB, um aplicativo que baliza o preço da arroba do boi gordo em nível nacional. China deve aumentar as suas importações de algodão com a emissão de novas cotas para compras externas. E você vai conhecer a mais nova publicação sobre agronegócio de Goiás. Nós voltamos já.